Marcos capítulo 5, vamos ler do 1 ao 34, mas antes vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é luz, ela traz clareza ao nosso coração, e todas as vezes que eu penso nas minhas questões pessoais, nas minhas frustrações, nas minhas vergonhas internas, problemas que eu carrego há anos, inclinações da carne que eu carrego há anos, fracassos pessoais que eu carrego há anos, Senhor, eu preciso da clareza da Tua palavra. Preciso que o Senhor possa me instruir, a mim e os meus irmãos, porque por mais tempo que todos nós tenhamos de caminhada, quando a nossa fraqueza fica exposta, quando pecados, inclinações antigas retornam, quando experimentamos falhas, fracassos, volta novamente todo aquele sentimento de distanciamento do Senhor, e isso é muito ruim, Senhor. Então aqui estamos nós agora, eu e meus irmãos, com o coração humilde, reconhecendo que nenhuma das nossas experiências, nenhuma palavra de nenhum pastor, nenhum livro é maior, é superior à revelação da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é água, ela é cura, ela é vento, ela é bênção, ela penetra até o mais profundo do nosso coração. Então eu oro com os meus irmãos e peço, o Senhor exalte a Tua palavra entre nós, traga clareza à nossa mente, para que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. No Teu nome, Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, irmãos. Vamos ler do versículo 1 em diante. Chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerazenos, ou Gesarenos, depende da versão. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões foram despedaçados e ninguém podia dominá-lo. Andava de noite e de dia, clamando no meio das tumbas e pelos montes, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus de longe, correu na sua direção e o adorou. Deu um grito: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus havia lhe dito: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Legião, somos muitos. Mas rogaram encarecidamente que não os mandasse para fora daquele lugar. E naquele momento pastava pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos rogaram a Jesus: manda-nos para eles, para que entremos nos animais. E Jesus permitiu. E os espíritos entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, contaram na cidade e pelos campos, e toda a multidão de homens e mulheres saiu para ver o que havia acontecido. E foram encontrar Jesus, e viram o que estava endemoniado, agora sentado, vestido, perfeito juízo, e tiveram medo. E os que presenciaram os fatos contaram o que aconteceu com aquele homem e com os porcos. E entraram e pediram que saísse daquele lugar. Jesus entrou no barco, e o que foi endemoniado antes suplicou que o deixasse estar com ele. E Jesus não permitiu, mas ordenou: vai para casa, para os teus, conta o que o Senhor fez a você e como teve compaixão. Ele foi e proclamou em Decápolis tudo o que Jesus fez, e todos estavam admirados. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, veio na sua direção uma grande multidão, e ele estava perto do mar. E veio também um dos principais líderes da sinagoga, chamado Jairo, e quando o viu,
se prostrou aos seus pés. Insistentemente suplicou: minha filha está quase morta. Por favor, venha e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E uma multidão enorme o seguia e o apertava. E aconteceu que nesse momento, uma certa mulher, que há 12 anos sofria com hemorragia, e havia padecido muito na mão dos médicos, gastou tudo o que tinha, e nada havia dado resultado. Pelo contrário, a mulher só piorava. Mas ouvindo sobre Jesus, foi por trás dele, por entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque ela pensava: se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. E naquele momento, estancou a hemorragia e sentiu no corpo a cura daquela doença. Jesus reconheceu imediatamente que do seu corpo saiu o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: o Senhor não vê que uma multidão lhe pressiona e pergunta: quem me tocou? Mas Jesus olhava ao redor para ver quem havia feito. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operou o milagre, prostrou-se diante dele, declarou-lhe a verdade, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do teu mal. Amém, irmãos? Bom, vamos falar sobre vergonha. Precisamos falar desse assunto, um assunto muito importante, muito contemporâneo, muito próprio do nosso tempo e da nossa caminhada. Quero começar falando sobre conexão, né? Porque já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Quando o homem pecou, quando houve a queda, e nós cremos assim, que somos cristãos, a queda narrada na Bíblia, nas Escrituras, houve imediatamente uma ruptura entre a criatura e o Criador. A criatura está desconectada do Criador. E nós, olhando para a Escritura e pensando sobre isso, percebemos que essa ruptura, essa desconexão da criatura com o Criador afeta toda a sua maneira de viver. E conexão é o que dá propósito à nossa vida. O ser humano foi feito para viver conectado, linkado ao Criador, aos demais homens e mulheres da humanidade. O ser humano não foi feito para viver desconexo, não foi feito para viver assim. Mas por causa da queda, ele rompeu. Então, todo ser humano, de alguma forma, ele já nasce desorientado. Perdeu o seu, vamos usar a analogia, né? Perdeu o GPS da criação. Não sabe quem é, não sabe onde está perdido. Observem, você pode se lembrar das pessoas que você conhece. Todo mundo busca, de alguma forma, pela transcendência, pela experiência, ou na religião, ou na natureza, ou na arte. Há uma busca no ser humano por algo a mais. Isso é da natureza dele. Ele fica o tempo todo procurando se conectar com o mar, com a floresta, com o tempo, com a cultura, porque tem alguma coisa dentro dele que precisa de preenchimento. Ele não sabe. Nós, que somos cristãos, entendemos que essa ausência de significado é resultado da ruptura, da queda que o homem experimentou. E isso, irmãos e irmãs, afeta a todos nós, os não crentes, os crentes. Todo ser humano tem necessidade de propósito e sofre por causa desse estado, né, dessa situação. Precisamos nos sentir conectados. Foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso. Então não é bom viver só. Como o próprio Criador afirmou, não é bom que o homem viva só. Mas quando você começa a conversar com as pessoas, o que você percebe? Que há uma inclinação
naturalmente negativa nos corações. Quando você dá aula, conversa, aconselha, ajuda, apoia, né, orienta, bate papo com filhos, amigos, cônjuges, não importa. Você percebe que as pessoas estão em busca, mas de alguma forma, quando elas olham para si, elas não conseguem se ver aptas a encontrar o que elas buscam. Quando você pergunta às pessoas sobre amor, por exemplo, em vez de falar de amor, elas falam sobre as suas decepções amorosas. Quando você pergunta às pessoas sobre pertencimento, sobre relacionamento, sobre grupos, elas acabam dando ênfase às suas dolorosas experiências de exclusão. Quando você pergunta às pessoas sobre conquista, sobre passos, vitórias, aprendizados, elas normalmente dão ênfase às suas experiências e fracassos, naturalmente. Isso mostra, irmãos, que quando nós falamos sobre a vida, o que mais nos marca são as experiências ruins e não as boas. E nós precisamos falar sobre a vida, porque nós não fomos e não somos criados nem criaturas para viver dentro da igreja. Nós fomos criados para viver no mundo. E nós precisamos falar sobre isso. A fé, o evangelho que nós cremos, precisa de alguma forma ser aplicado na realidade onde nós estamos, senão ela não tem sentido. Se a minha fé só tem sentido nesse culto do qual eu participo, ou numa outra reunião religiosa qualquer, a minha fé é inútil. Eu preciso me reconectar com o Criador e ter a capacidade de viver de outra forma, em outros lugares. Mas a gente não consegue, porque as experiências ruins nos marcam muito mais do que as experiências boas. Isso é comum nas conversas, nos almoços, nos bate-papos. A gente sempre acaba gastando muito mais tempo falando daquilo que é ruim do que daquilo que é bom. Quando você pergunta às pessoas sobre saúde, por exemplo, elas começam a falar das suas doenças, das suas fraquezas. E a gente vai ficando mais velho, fala muito de doença, né? De remédio, de hospital, de exame, né? Jesus, Maria, José, tenha misericórdia de nós. Essa desconexão, irmãos, e estas experiências ruins que nos marcam, elas nos afetam tanto que nos fazem mal e a gente se sente incapaz, fracassados, frustrados. Nós olhamos para a nossa própria caminhada e a sensação que a gente tem às vezes é que a nossa vida não vale a pena. Mesmo tendo boas experiências na jornada, na caminhada, quase sempre a experiência ruim, a marca negativa nos afeta mais do que a positiva. E então nós começamos a nos sentir frustrados. Nesse ponto, eu quero enfatizar que a religião não ajuda. Porque o discurso religioso, evangélico, protestante, dá ênfase a esse sentimento, porque entre nós, ninguém quer se sentir derrotado, fracassado. O fracasso, a incapacidade, a frustração, a falha entre nós cristãos, muitas vezes é ensinada e vista como falta de fé, como falta de experiência com Deus, como falta de oração. Então nós somos, além de sermos oprimidos pela vida, nós muitas vezes somos oprimidos também pela religião. Já a vida, né, nos concentra, coloca sobre nós um peso enorme, e vem a religião e também, porque eu olho para frente, para os lados e para trás e percebo que todo mundo tem o discurso da vitória, da conquista, da superação, e eu tenho então vergonha de falar dos meus fracassos, das minhas dificuldades, das minhas manias, das minhas crises existenciais. Viver
crises, enfrentar problemas, quase sempre é visto como um sinal de fraqueza espiritual, de falta de fé. Então, nós nos sentimos incapazes, fracassados e frustrados na vida, e também nos sentimos incapazes, fracassados e frustrados na igreja. E é por isso que tantas vezes a sensação que a gente tem é de derrota. Eu estou com um problema no casamento, eu não conto. Eu estou com um problema na saúde, eu não conto. Eu estou com um problema na sexualidade, eu não conto. Eu estou com um problema, com uma dúvida com relação à minha salvação, eu não conto. Perdi a vontade de orar, não conto nada para ninguém. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgado, estigmatizado, visto como um crente fraco, frágil, falho. Sou exortado imediatamente a mudar minha postura, vir à igreja, a ler a Bíblia, como se eu não fizesse nada disso. Então a gente não conta, e vai morrendo por dentro, como zumbis. Nós vamos andando e caminhando, já como mortos-vivos, e vamos assumindo que não tem solução para esse problema. Então nós nos sentimos derrotados, fragilizados, enfraquecidos, perdidos na nossa caminhada. A impressão que eu tenho às vezes é que eu estou dentro de um pântano. Você já foi a um pântano? Onde eu morava, em São Gonçalo, era parecido com um pântano. Desculpe, irmãos, foi mais forte do que eu não aguentei. Alguns analistas, estudiosos, psicólogos, psiquiatras, eles entendem que a vergonha é como um pântano no coração do homem. Parece que você vai afundando dentro de si, como se você fosse puxado para dentro. Muitos casais que estão casados há alguns anos já nem conversam mais sobre os seus problemas. Vivem dentro das suas casas como estranhos. Não dialogam mais. Perderam a esperança. Os problemas eles vão mergulhando nos problemas. Alguns pesquisadores vão chamar a vergonha de o pântano da alma. Aí, Ana Paula, te dei a dica da sua próxima palestra, o pântano da alma. Porque te suga, te puxa para dentro de si. E isso vai tornando o ser humano prisioneiro do seu próprio coração. Bom, nós precisamos encontrar um caminho de saída. O caminho de saída. Nunca ficou tão claro para nós, pastores, líderes, professores, ministros, que a crise do nosso tempo é existencial. Falta de igreja que não é. Nem falta de literatura, nem falta de Bíblia, nem falta de gente. O nosso tempo, a pós-modernidade, gerou no ser humano uma crise existencial. Nunca houve tantos pastores psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Nunca houve tantas igrejas investindo na autoajuda, no aconselhamento, no suporte emocional. Nunca se falou tanto sobre suporte emocional, sobre questões emocionais. As pessoas são religiosas, são crentes, mas elas frequentam as igrejas e continuam com um vazio dentro de si. E não podem falar dos seus problemas, porque não tem ambiente para isso. Seus problemas expõem a sua fragilidade. Como que elas vão falar sobre esse problema? Não pode. Como sair do pântano? Como tirar, os pés de dentro da lama, dessa água profunda que nos puxa para baixo, que são coisas às vezes tão antigas que essa água já está parada, já está fedendo, Como é que a gente sai desse troço? Quando você conversa com casais, por exemplo, você percebe que muitas rupturas de casamentos são só o resultado de uma longa jornada. É a gota d'água no balde. O balde está enchendo já. Pastores que estão abandonando ministérios, eu conheço uns 5 já. Também têm feito isso por uma longa jornada de frustrações, tristezas. As suas atitudes radicais são apenas o final de uma coisa que começou há muito tempo atrás. E muitos de nós caminhamos nesta mesma direção. Como sair desse pântano
da tristeza. Então eu quero dar algumas dicas para os irmãos nessa noite, depois eu quero meditar no texto, e eu espero que o Senhor nos dê clareza e graça, para que possamos ser cristãos lúcidos. Essa eleição, irmãos, de 2018, para uma coisa serviu, seja lá qual for o resultado dela, porque isso não é o assunto da nossa conversa, mas para uma coisa ela serviu. Ela mostrou como falta lucidez entre os cristãos, como eles estão descontrolados, perdidos emocionalmente, biblicamente, teologicamente. Então é urgente para nós, urgente para a nossa geração, que as nossas mentes sejam iluminadas pelo poder da palavra. É urgente para nós que os nossos corações transbordem na graça de Deus, para que possamos avançar, melhorar, crescer, desenvolver a nossa vida e, enfim, testemunhar de Cristo. Porque se Cristo não transbordar em nós, não há sentido para a nossa vida neste lugar. Se o fim decisivo da nossa fé é apenas a nossa própria melhoria, então, irmãos, a nossa fé é vazia, fútil, inútil, frágil, porque o que nos cabe como servos e servas de Deus é que o poder de Cristo transborde em nosso coração a ponto de alcançar a vida de outros que estão ao nosso redor. Como faremos isso? Se estamos perdidos também? Como? Então eu quero dar algumas dicas e pensar com você. Acho que o primeiro passo é aceitar o próprio fracasso, olhar para a nossa natureza, para a nossa jornada, para os nossos passos, para as nossas fases, para as nossas inclinações com naturalidade, porque o discurso religioso impõe sobre nós uma mudança que para muitos é quase que impossível acontecer. Então nós não aceitamos. Durante muito tempo é uma expressão que a gente ouviu a beça: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aí isso gera mais conflito, mais conflito, mais conflito, mais crise. E quase sempre dos púlpitos e dos vídeos e das aulas, o que se propõe, o que se projeta, são líderes e obreiros com uma conduta perfeita. Mas a vida não é perfeita. Tem ninguém perfeito. O que se propõe acaba se tornando às vezes um alvo intangível. Então nós entramos em crise com o nosso próprio coração. Obviamente essa crise interna vai nos levar também para uma crise com o Criador novamente. Fomos salvos por Cristo para ter reconectados com Ele, e de repente a religião nos leva a outra crise com o Criador. Pior do que estar perdido no mundo é estar perdido na igreja, né? Pior do que estar perdido nas trevas é estar perdido com a Bíblia na mão. Isso sim, desculpa a repetição, é muita derrota. É muito difícil estar perdido com a Bíblia na mão. Temos vergonha do próprio fracasso. Nós somos ensinados constantemente pelas músicas, pelas aulas, pelas pregações, pelos depoimentos, né? Pela maneira, você vê as propagandas na televisão. Eu morro de rir, cara, com aqueles caras lá. Eu era mendigo, não tinha perna, não comia, não pensava, não tinha cérebro. Eu estava enterrado a 7 palmos de terra. Um dia eu me levantei, comprei um carro, um iate, um apartamento, moro numa cobertura. E você olha para aquela propaganda, como é que você se sente? Cara, eu sou um lixo. Deus não gosta de mim. Deus gosta desse cara aí, pô. De mim ele não gosta. Então eu tenho vergonha do meu próprio fracasso. Tenho vergonha das minhas inclinações. Quando eu vejo líderes e obreiros e irmãos falando que não pecam mais, então eu tenho vergonha dos meus pecados. Vejo casais falando que não tem problema, não é? Nós nunca brigamos. Então eu tenho vergonha das minhas maluquices, né? Eu tenho vergonha. Aceitar o fracasso, entretanto, é o que nos ajuda a tentar novamente. A gente só tenta melhorar
e andar e avançar quando tem certeza que o estágio anterior terminou. Aceitar o fracasso, as inclinações, os problemas, talvez seja o segredo para prosseguir. Como um lutador, por exemplo, de uma categoria qualquer de luta, que a cada murro que leva, se levanta e tenta outra vez. Ele só vai parar se ele ficar desacordado. Enquanto ele tiver força, ele vai tentar. Aceitar as minhas inclinações, as minhas dificuldades, sejam emocionais, sejam nos relacionamentos, sejam profissionais, sejam ministeriais, sejam físicas, talvez seja o primeiro passo que eu dou na direção de uma mudança verdadeira, ou pelo menos na direção concreta, tangível de uma tentativa. E são as tentativas que nos dão esperança. Quando a nossa mente se acende de novo e a luz brilha, e eu volto a pensar na possibilidade de um recomeço. Sem a possibilidade de um recomeço, não há esperança. O que a vergonha faz conosco, irmãos? Que sentimentos a vergonha gera no nosso coração? Se a vergonha fosse uma voz, ela nos diria: não, você não é bom o bastante. Os outros são melhores do que você. Ou, você nunca terminou o seu curso, vai tentar outro. Você nunca termina nada. Isso é um fiasco, cara. Ou, você não consegue ser nem fazer ninguém feliz. Assuma. Ou então, seu pai mentiu, sua mãe mentiu, eles não estavam lá, você não é amado, você foi abandonada, você não tem valor. Ou então a vergonha nos diz: quantas vezes você tentou e não deu certo? Não vai dar certo de novo. Ou, essa doença não tem cura, você sabe. Para que se iludir? Para que ir ao médico, se tratar, se cuidar? Isso não tem cura. Ou então, ninguém nunca prestou atenção no que você faz. Pare de fazer. Ou, isso sempre volta. Desista de tentar mudar. A vergonha, novamente, é o pântano da alma. Ela nos coloca numa posição sempre de impossibilidade, incapacidade e de melhoria. E como o discurso religioso, principalmente o discurso religioso evangélico, ficou muito moralista, sempre exigindo de nós evidências externas de mudança, então a vergonha só aumenta, e só aumenta, e só aumenta, porque em todo o meu esforço eu não consigo dar sinais de melhoria concreta, ou dou sinais de melhoria concreta num esforço absurdo por um tempo. Os irmãos já perceberam como o evangelho se tornou antropocêntrico entre nós? Como as mensagens são todas voltadas para o esforço humano, como as metas são todas apontadas para um esforço concreto da humanidade, e somos nós que validamos ou não os que foram transformados, e nós dissemos: nossa, aquela pessoa está melhor, olha que bênção, como ela melhorou, como se eu e você fôssemos capazes de medir aquilo que Deus realiza no interior do homem. As nossas pregações, as nossas expectativas são todas humanas. Eu diria a vocês nessa noite, irmãos, respeitosamente, respeitando aqui o Mateus também que cantou para nós, que mesmo que o endemoniado no sepulcro, ou Jairo, ou a mulher com hemorragia, se os três cantassem: estou seguindo para o alvo, como nós cantamos, eles não conseguiriam chegar. A mudança na vida deles só foi possível porque Cristo foi ao encontro deles. Vocês já observaram como o nosso discurso ficou antropocêntrico, egoísta, surreal? Como as medições são morais, e é isso que nos torna ou envergonhados demais para avançar,
ou com a cara de pau demais para admitir que nós temos problemas. Fingimos que não temos, para que tenhamos uma autoaprovação. A vergonha, ela sempre traz dois pensamentos para nós: você não é bom o bastante, ou quem você pensa que você é. Você não vai conseguir, ou você naturalmente não tem condição. E aí os nossos cultos e as nossas orações são melancólicas. Antes de nos alegrarmos, sempre choramos. Antes de estender a mão, sempre temos que pedir perdão e nos arrependimento. É um arrependimento que nunca termina. Até a ideia do arrependimento é mal colocada para nós, porque nos textos originais, arrependimento é metanoia. Mudança de mente, mudança de foco, mudança de postura. Mas nós somos ensinados o tempo todo que é peso, má conduta, conduta equivocada, que precisa ser corrigida. E isso nos leva a pequenos momentos de alegria e muitos momentos de insatisfação e de auto-reprovação. É importante também, irmãos, aprendermos nessa noite que vergonha não é culpa. Vergonha e culpa são coisas diferentes, porque na verdade a culpa está no comportamento e a vergonha está na minha própria identidade. Eu me culpo por algo que eu fiz de errado, mas eu tenho vergonha daquilo que eu sou. Uma vergonha que nunca termina. Então nós, mal ensinados e com a cabeça confusa, sempre achamos que estamos em dívida com Deus. Nas nossas orações, nas nossas músicas, o nosso conceito de justificação, de santidade, de crescimento, tudo passa por uma dívida que nunca termina. Nunca termina. E eu sempre acho que sou uma pessoa ruim. Sempre me reprovo. Mais do que já é natural. A culpa me diz, eu cometi um erro. Mas a vergonha diz, eu sou um erro. Isso é sério pra caramba, irmãos. Isso é sério pra caramba. Pastores largando ministérios, matando-se a si mesmos, tirando a própria vida. Homens largando esposas, esposas largando maridos, pais largando filhos, pessoas largando trabalho, todo mundo largando um ao outro, porque olha para si no espelho e diz, eu sou um erro, eu não deveria existir. Eu não deveria estar aqui. Tudo isso foi um grande equívoco. E nessas horas é que o inimigo se aproveita da nossa fragilidade. Mistura os nossos pensamentos e aponta para nós um caminho de ruptura com a existência. Então talvez seja melhor morrer do que viver. O que a vergonha faz na nossa vida? Ela potencializa tudo que tem de ruim, tudo que tem de mal, tudo que a gente experimenta e que acaba com a nossa jornada, né? Ela potencializa os vícios, a agressividade, a violência, o bullying, os distúrbios, a depressão. Você já viu quantos cristãos hoje em depressão? Medicados, não dormem sem medicação. Quando eu era garoto, você não podia nem dizer que estava deprimido, né? Senão o pastor te dava logo um tapa na orelha, seu endemoniado. Nossa, mas os crentes, quantos crentes sem esperança com relação ao porvir, com relação à eternidade, com relação ao amanhã, não conseguem olhar um palmo além do nariz, um dia depois do outro. E aí a vergonha pelos insucessos, pelas frustrações, vai se potencializando, até chegar ao auge, no caso de muitos, que é o suicídio. O suicídio, inclusive, se tornou um problema internacional, um problema de saúde pública,
Por isso que nós estamos aí vivendo o Setembro Amarelo. Nunca se podia imaginar que a gente ia chegar a um tempo em que ia ter que parar um mês do ano para falar sobre isso. E eu nunca poderia imaginar que eu ia falar sobre isso dentro da igreja, para crentes, líderes e pastores. Só para que você tenha uma ideia, irmão, no Brasil são 32 suicídios por dia. Uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos, irmãos. De todas as religiões. São 12 mil pessoas se matando em média por ano no Brasil. E o Brasil não é o país com maior índice, não. Tem países com índices maiores. Tem um país do mundo, se eu não me engano é a Índia, com uma média de 45%. A cada 10 pessoas, 4 ou 5 se matam. Aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão ou não estão desorientadas? Estão ou não estão desconectadas do Criador? Perderam ou não perderam a essência da vida? Estão ou não estão perdidas, confusas, sem esperança, sem expectativa? E as igrejas que se dizem cristãs, ao invés de pegar a Cristo, de falar de Cristo, do poder de Cristo, da graça de Cristo, falam de qualquer assunto, incluindo política, dinheiro e outras coisas mais. Então os homens e mulheres que frequentam a religião são motivados a se tornarem vencedores, empreendedores, pessoas que superam os obstáculos. E quando se frustram, obviamente, a vergonha só aumenta. Só aumenta. E só aumenta. Então o problema está sempre na conexão. Há uma falta de conexão entre a criatura e o Criador. Sentimos vergonha porque não conseguimos. E essa vergonha, seja ela espiritual, emocional, sexual, financeira, relacional, ministerial, não importa, ela é a marca de que tem algo errado em nós. E isso, irmãos, leva a destruição. Bem, se eu fosse um terapeuta, eu ia agora caminhar para o fim, dando a você dicas práticas para cuidar dos emocionais. Ia te indicar um psicólogo, um terapeuta, um remedinho, alguma coisa assim, exercícios. Mas os pastores não são terapeutas, eles são servos de Jesus. A nossa caminhada é outra, e a nossa pegada também. Todos nós passamos pelos mesmos problemas. O erro da religião está em tentar dizer que os problemas não existem, ou que eles são apenas de caráter maligno. Não são, irmãos. Os problemas existem, são reais e atingem a todos nós. Fingir que eles não existem, ou tentar dizer que é tudo do demônio, não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é clareza bíblica e cosmovisão cristã. Olhar para a vida com as lentes da Escritura e perceber que acima de qualquer problema que possa existir, há um Criador que continua governando o universo. E isso é que vai nos ajudar, que vai nos fazer avançar. Então eu quero pensar com você com cosmovisão cristã. As 3 histórias que nós lemos hoje em Marcos não estão concentradas nos seus personagens, porque o capítulo de Marcos não é sobre o endemoniado, nem é sobre Jairo, nem é sobre a mulher do fluxo de sangue. A história é sobre Jesus, irmãos. A Bíblia não é sobre homens, a Bíblia é sobre Cristo. E isso é outra coisa que entorta o nosso cérebro, porque olhamos para os personagens e queremos imitá-los, mas a Escritura não é sobre gente. Eles estão lá como instrumentos ou como alvo da graça de Deus, mas a Escritura é sobre Deus, sobre o plano redentor de Deus, sobre o apogeu do plano que é Cristo, e sobre a certeza de que quando tudo acabar, Cristo vai triunfar.
É sobre isso que a Escritura nos ensina. Então as 3 histórias é sobre Cristo. É uma história sobre Ele. Para começo de conversa, isso já ia nos ajudar bastante. Se você nasceu de novo, se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, se a sua vida mudou, se o Espírito de Deus entrou na sua vida, e se você tem a certeza plena de que isso aconteceu, você já pode ir para casa sabendo o seguinte: a minha história não é mais sobre mim mesmo, mas é sobre o que Cristo fez e faz na minha vida. Essa mudança de olhar é decisiva para que eu mude a minha maneira de pensar. Enquanto eu achar que sou o centro dessa jornada, eu vou continuar desorientado e perdido. Eu preciso entender de uma vez por todas que aqueles que nasceram de novo morreram para a vida, morreram para si mesmos e ressuscitaram com Cristo. E Cristo agora se torna a essência, a razão, os motivos pelos quais Ele existe. E se a minha história, irmãos, não é mais sobre mim, mas é sobre Jesus, aconteça o que acontecer, no final a minha vida será abençoada. Então o que precisa mudar é a minha maneira de pensar. A história dessas 3 pessoas não é sobre elas, mas é sobre como Deus, em Cristo Jesus, teve compaixão delas. Não foram eles que se esforçaram. Essa coisa de ter que se esforçar para melhorar é que está nos matando, irmãos. Nós precisamos nos render ao poder regenerador, transformador que há no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Essa coisa de apostar na nossa força é que está acabando com a gente, quando na verdade o texto é sobre Deus conosco. Quando Jesus entrou na terra dos Gesarenos ou dos Gerazenos, aquele homem continuava endemoniado, continuava andando no meio das tumbas. Cristo foi ao seu encontro. Depois Cristo passou pelo meio da cidade. Você acha que foi aleatório? Foi de propósito, irmãos. Era dia de passar por ali, era dia de mexer com a vida de Jairo, era dia de colocar fim à hemorragia do corpo e da alma daquela mulher. Nenhum médico podia fazer, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, ninguém pode consertar a nossa alma, mas Jesus pode. Jesus tem poder para transformar a nossa vida. Ele foi na direção daquelas pessoas, irmãos. Jesus, na sua pessoalidade. Nós precisamos de uma vez por todas entender que o nosso Senhor, irmãos, não é uma ideia, uma emoção, uma filosofia. Nós que somos cristãos entendemos que Cristo Jesus está vivo e vive para todo sempre. E a sua presença entre nós tem que ser encarada com fé como uma presença real. Quando nós dizemos que Cristo está aqui, isso não é clichê de igreja não. Verdadeiramente, como a palavra de Deus afirma, quando nós dizemos que Cristo está aqui, realmente Ele está. E a sua presença é pessoal e é solidária. Porque para condenar nós já temos a nós mesmos, temos os outros homens e temos o inimigo. O nosso Senhor nunca nos condena, Ele veio para nos salvar e nos libertar e acima de tudo nos preservar, porque a vida está nos destruindo, mas o nosso Deus tem um poderoso poder de preservação. Sodoma e Gomorra caíram debaixo do fogo, mas Deus tirou lá de dentro. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, mas Deus os preservou lá dentro. E aqueles que morreram e perderam os seus corpos, Deus lhes deu um corpo novo, porque o nosso Deus tem grande poder de preservação. Enquanto o inimigo e a nossa mente e a religião humana tem grande poder de destruição, o nosso Deus tem grande poder de preservação. E vai ao encontro dos homens e lhes dá uma mensagem de esperança. Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes, irmãos, nós já citamos esse texto para pessoas que não são cristãs? Mas quem está precisando de leveza somos nós, irmãos. Quem está precisando de leveza são os servos e servas de Deus que continuam sofrendo, carregando um jugo pesadíssimo, e nos esquecemos da promessa de Jesus, de aliviar o cansaço dos que estão sobrecarregados. Jesus era um homem de dores. Desde que ele encarnou, ele aprendeu sobre o que é sofrer. Ele sofreu traição, abandono, incompreensão, rejeição, dor, ódio. Foi caluniado, mal falado, agredido, rejeitado, cuspido. Todos os sentimentos de vergonha que nós possamos ter, o nosso Senhor vivenciou. Como diz o autor de Hebreus, nós temos um sacerdote que se compadece de nós porque experimentou na carne, de forma tangível, verdadeira, as mesmas dores que nós enfrentamos. Nunca houve um convite bíblico ao livrar-se das dores, porque o nosso mestre foi o primeiro a experimentá-las. O que a Bíblia nos propõe é sempre a passar pelas dores com leveza, a leveza de que quem sabe que no final da jornada estará para sempre na presença do seu Senhor. A Bíblia nunca nos convidou a arrancar de nós o que há de ruim, porque ela sabe o que nós somos. Nós lemos hoje aqui na abertura do culto o Salmo 139. Deus conhece a nossa essência, a nossa natureza nunca foi diferente. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele declara: Pai, não peço que os tires do mundo. Nunca houve uma proposta bíblica de nos tornar intocáveis, inalcançáveis, inatingíveis. Pelo contrário, irmãos, o nosso mestre é homem de dores. Se ele passou por dores, nós passaremos também. Se ele enfrentou a morte, nós enfrentaremos também. Se ele padeceu, nós padeceremos também. A diferença é que os cristãos que padecem devem se lembrar que não padecem sozinhos. Cristo está do seu lado. Ele os ajuda, os fortalece, os sustenta. Então nenhum de nós precisa ter vergonha da sua vergonha diante de Deus, porque os olhos de Deus veem todas as nossas vergonhas. E mesmo assim, do jeito que nós somos e estamos nesse momento, mesmo assim, Ele derramou sobre nós a sua graça. E quanto mais abundante é a nossa inclinação e o nosso pecado, mais superabundante sobre nós é a graça de Deus. E quanto mais nós falhamos, mais Ele insiste. E quanto mais endemoniado aquele homem estava, mais ele se aproximou da sua presença. E quanto mais perturbadas as pessoas estão, mais ele sopra sobre elas a sua paz. E quanto mais trevas existem, como o salmista disse no Salmo 139, se eu disser, as trevas me encobrirão. O texto diz, as trevas e a luz para o Senhor não são coisa alguma. Para o Senhor, onde Ele está, a luz da sua presença resplandece. Então o que nos falta, irmãos, não é ferramenta. O que nos falta é fé, clareza bíblica, entendimento, compreensão, convicção do que Cristo faz por nós. Jesus é compassivo, misericordioso diante da competitividade, da superficialidade da cultura moderna. Na casa de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, todos nós sempre encontraremos ajuda, suporte, consolo. Eu posso até me sentir envergonhado, mas Deus nunca, jamais, em tempo algum, me envergonhará. Pelo contrário, a sua presença, além de ser preservadora, é restauradora, porque Ele sabe
como nós somos impessoais, competitivos, superficiais e falhos, mesmo assim Ele sopra sobre nós com força o poder da sua presença, e nos apoia, e nos ajuda, e nos sustenta, e nos orienta com a força da sua palavra. Nós não somos crentes de ontem, nem crentes do amanhã, nós somos crentes de agora, e com todo esse mundo ruim que nós estamos encarando, com isso tudo, a glória de Cristo ainda brilhará no meio do seu povo, a sua presença continuará flamejante, e vidas ainda conseguirão ser alcançadas por Ele. Por quê? Porque não é um esforço humano, é Cristo que vai na direção das pessoas. Se nós estamos aqui, irmãos, não fomos nós que o encontramos, foi Cristo que nos encontrou e mudou a nossa realidade, com todas as vergonhas que nós temos, com todos os problemas que nós carregamos. Cristo em nós é a esperança da glória, a sua magnífica presença é transformadora. O que pode ser pior do que um homem mergulhado, aprisionado, algemado por possessão demoníaca? O que pode ser pior para um líder da sinagoga, rico, respeitado, honrado, não ter como resolver os problemas da sua família? O que pode ser pior para uma mulher na sociedade hebraica, já considerada uma pessoa paralela, à margem, doente, sem dinheiro, sem esforço? Que vergonha mais nós precisamos? Entretanto, Cristo foi na direção de todos eles, e também veio na nossa direção, e irá na direção de todo aquele que precisa da graça e da glória de Deus, por causa da sua compaixão. Então o caminho para sair do pântano, para nós cristãos, irmãos, para nós que somos servos de Deus, o caminho para sair do pântano começa pela fé, pela convicção, pela certeza da compaixão de Deus para a nossa vida. Quando tudo falhar, eu preciso fazer com que a minha mente se lembre que eu sou crente, que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, e que esse Deus glorioso acena para mim o tempo todo com grande compaixão. Compaixão que é libertadora, que é transformadora, que é resgatadora, que me faz seguir com passos firmes na sua presença. Ainda bem que o andar na presença de Deus não está vinculado à minha conduta. É a presença de Deus que muda, que facilita, que suporta, que ajuda na minha conduta. Olhar para a mulher do fluxo de sangue, ela é o ápice da passagem. Ninguém, cara, no meio da multidão, nada, mas ela confiava em Jesus. É uma concepção muito maluca, né? Ela entendeu de alguma forma que Ele era tão incrível, tão glorioso, tão poderoso, que devia haver energia, poder, cura, seja lá o que for, nas coisas que Ele tinha na roupa dele. Talvez eu não consiga falar com Ele, talvez Ele não me dê atenção. Irmãos, quantas reuniões nós já participamos na nossa vida olhando para Deus dessa forma? Ele não vai me dar atenção, Ele não vai me ouvir. Eu estraguei tudo, coloquei tudo a perder, joguei tudo fora, tomei as piores decisões. Ele não vai me ouvir, Ele não vai me ouvir, não vai me aceitar, não vai me receber. E nós nos comportamos exatamente como ela. Até isso, até esse sentimento de humildade é a presunção humana, o ser humano tentando mapear, entender como Deus pensa, como Ele vai se comportar. Irmãos, o inimigo sempre confunde a nossa cabeça. Agora, o que é bacana na passagem é que tudo é muito dinâmico. Ele vai entrando no cemitério, tumba dentro, ele vai andando no meio da multidão, mas quando aquela mulher, que talvez dos três seja o mais frágil, quando ela surge na história, Jesus para. Ele para
Ele olha, ele pergunta, ele espera, muita paciência, tranquilo, ele não vai sair dali, enquanto ela não se aproximar. Interessante, talvez a pessoa mais desqualificada, mais arrebentada, mais detonada, mais esculhambada, mais esculachada, foi a pessoa que recebeu de Jesus a maior atenção. Os irmãos repararam que os 3 personagens se curvaram diante dele? Se prostraram diante da sua presença? Quando é, irmãos, que nós vamos parar de pensar em Jesus como um ser imaginário, cultural? Em que momento da nossa caminhada nós vamos curvar a nossa mente diante dele, o nosso coração? Em que momento da nossa caminhada nós vamos reconhecer que realmente servimos a um Deus eternamente existente? Incrível! Não é uma ideia teológica, não é uma força cósmica. Jesus é Deus. Jesus é Deus e as suas palavras são vida. Não há ninguém, não há um coração onde Jesus entre em que não ocorra a mudança. Por onde Jesus passa, ele espalha a vida que há na sua presença. Ele é o sustentador do cosmos e ele está ali. Ele se coloca diante deles e com a mulher a mais frágil, ele para, se compadece, ouve atenciosamente. E ela explica para ele, ela lhe conta toda a verdade, mas sempre numa postura de dívida, de vergonha, de humilhação. Mas diante de Jesus, irmãos, não há motivo para nos sentirmos envergonhados, porque Ele sabe quem nós somos. Pelo contrário, Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o autor e consumador da nossa fé, o nosso resgatador. Se a nossa vida é noite contínua, não importa, Jesus é o sol da justiça, a estrela do nosso amanhecer, que brilha intensamente, mas brilhará ainda mais dentro de nós, quando tivermos essa consciência. A presença de Jesus trouxe libertação àquela mulher, trouxe libertação a todos os 3, e trará libertação também ao nosso coração, sempre envergonhado, sempre aflito, sempre angustiado. Então eu quero voltar no texto com você, Marcos 5, 33 e 34, quero chamar o grupo de louvor, e é aqui que eu termino. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, no versículo 34, no 33, a mulher atemorizada, tremendo, consciente do que havia acontecido, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Ela foi curada, mas ainda estava com medo. Nós estamos aqui, diante de Deus, diante da Bíblia, cultuando, cantando, ofertando, lendo os textos, tantas e tantas vezes, diante do Senhor, mas ainda continuamos a nos sentir culpados, amedrontados, envergonhados, em dívida. Ela diante dele tinha acabado de ser curada, mas ainda envergonhada de quem era ela, do que havia acontecido, da sua realidade. Ainda bem que Jesus não é membro da sinagoga, ainda bem que Jesus não é um fariseu qualquer, não é um político. Jesus é Deus. Ele tinha condição de condená-la se ele quisesse, mas da sua boca, dos seus lábios, sempre saem palavras de transformação, de libertação. Ele a recebe com profundo amor, com profundo carinho, com profunda compaixão. Todos os que se encontram com Cristo nascem de novo. E quem nasce de novo, irmãos, nunca mais experimentará a condenação. Ainda que a nossa vida seja realmente uma vergonha em muitas áreas, quando Cristo está em nós, a luz da sua presença é libertadora para o nosso coração. Então nós podemos chegar nos cultos, nas nossas casas, muitas vezes arrasados, arruinados, olhamos para as nossas posturas, para o nosso comportamento, para as mesmas falhas,
para os mesmos erros, para os mesmos escorregões, para os mesmos tropeços. Mas se nós nascemos de novo, olhamos para tudo isso com tristeza, mas ao mesmo tempo suplicamos a Deus a sua graça e a recebemos instantaneamente. Porque aqueles que nasceram de novo, que tiveram um encontro com Cristo, sempre desfrutarão da sua graça, ainda que o inimigo nos culpe, do primeiro minuto do dia até o último segundo. No dia seguinte, novamente o sol nascerá e as misericórdias do Senhor se renovarão, e haverá paz, porque aqueles que nasceram de novo têm paz com Deus, irmãos. Com crise e tudo, com vergonha e tudo, com problema e tudo, os que nasceram de novo têm paz com Deus, não porque mereceram, mas porque Cristo foi na sua direção. Nós não o amamos, Ele nos amou primeiro. Nós não o amamos, Ele nos amou primeiro. Ele nos arrancou da tumba, da hemorragia, da cegueira, do tanque de Betesda, de onde você quiser, seja lá onde nós estávamos, Cristo foi na nossa direção. E quando Cristo vai na direção do homem, irmãos e irmãs, não há tumba, não há demônio, não há potestade, não há problema, não há crise moral, política, institucional, não há pedra que possa pará-lo. Mesmo que possamos estar até mortos, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é poderoso para nos renovar e nos libertar. E nunca foi tão necessário ter uma geração de crentes que tem convicção no seu coração, não convicção religiosa ou institucional, convicção de novo nascimento, que ainda que tortos, problemáticos, com as suas dificuldades, eles sabem que foram lavados, remidos e transformados pelo poder que há em Cristo Jesus. Nunca foi tão necessário uma geração de homens e mulheres que têm um testemunho para dar, não de sucesso financeiro, físico, empresarial, testemunho de que nasceram de novo e tiveram um encontro real com Cristo Jesus. E esse encontro dá esperança para a vida eterna, porque nós não devemos ter esperança nessa vida, irmãos. Surpresas surgirão, surpresas que vêm de fora e vêm de dentro. Nos surpreenderemos com o inimigo, com o mundo, com o tempo, e nos surpreenderemos com nós mesmos, com as nossas reações, com as nossas maluquices, com os mesmos erros. Bendito sangue, bendita cruz, bendito dia da ressurreição, bendito dia em que Cristo nos libertou de nós mesmos. Nós não fomos só libertos do mal, não, fomos libertos dos grilhões, das correntes que estão dentro de nós, que ainda tentam nos prender, mas não tem mais poder do que o poder que há em Cristo Jesus. Bendita glória que há em Cristo. Nunca foi tão importante ter uma comunidade de crentes firmes, saudáveis, que tem clareza da sua fé, não clareza institucional, religiosa, mas clareza da sua fé. Eles sabem quem são, onde estão, o que Deus fez na vida deles. Então eles conseguem ser crentes ainda com as suas vergonhas. Com vergonha e tudo, nós estamos aqui. Com vergonha e tudo, nós estamos aqui, lavados e remidos do sangue de Jesus. Com vergonha e tudo, nós podemos abrir a boca e cantar, e orar, e agradecer. Com vergonha e tudo, nós iremos para a eternidade e viveremos com Ele. Com vergonha e tudo, porque nós nos acusamos, mas Cristo não nos acusa. Nós nos repreendemos, mas Ele não nos repreende. Nós nos reprovamos, mas Ele não nos reprova. Então eu oro, irmãos e irmãs, para que nessa noite você possa ter iluminada na sua mente a verdade das Escrituras. E lembre-se do que Jesus falou: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo é leve, nossa caminhada é suave, com dor e tudo. Onde você está? No túmulo, eu vou até você. Onde você está? Aflito, eu vou até você. Onde você está? Doente, eu vou até você. Onde nós estejamos, Cristo estará conosco. E com vergonha e tudo, nós podemos desfrutar
experimentar, vivenciar a poderosa, libertadora, intangível, gloriosa, incrível, maravilhosa graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua palavra e pela maneira suave como ela nos orienta e nos ajuda a entender a obra que Cristo fez na nossa vida. Cristo não nos condena, então por que nós nos condenamos? Cristo não nos agride, por que nós nos agredimos? Cristo não nos ofende, por que nós nos ofendemos? Cristo não nos reprova, por que nós nos reprovamos? Não, irmãos, não, irmãs, permita que a luz da palavra de Deus traga clareza à sua mente, para que você possa seguir firmemente, com tranquilidade, com consistência, na presença do Senhor, com vergonha e tudo, com dificuldade e tudo, nós continuaremos avançando, porque temos as vergonhas, mas não perdemos a esperança. Cristo vive em nós e o nosso coração transborda de esperança.